E não são só as crianças que se jogam nos ovos de chocolate durante a Páscoa. Tem muito adulto passando da conta e fugindo da dieta. Para falar sobre como resistir à tentação, a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Mariana Alves. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Boa tarde, Aline. bem-vinda. E aí, é possível resistir à tentação, segurar um pouquinho na hora de comer o ovo de chocolate? Conta o segredo pra gente. Essa fase é muito difícil porque todo mundo deixa de lado a dieta, o plano alimentar e se joga na compulsão, né? Então começa, busca um ovo, ganha 2 ovos e todo mundo consome ali e não tem peso na consciência. Depois vem, né? Todo mundo chega no consultório sofrendo, querendo um milagre, emagrecer rápido, com Mas aquela como resistir, culpa. então? É muito difícil, mas a melhor opção hoje que eu passo para todo mundo é escolha o melhor tipo de ovo. Então, aquele que seja 50% amargo, que tenha o cacau, 90%, porque hoje o mais prejudicial para nós é o ao leite, o chocolate ao leite. O problema maior é o açúcar ou é a gordura? É a combinação de açúcar, gordura e do leite. Então, a combinação dos 3 faz com que ele fique mais calórico, né? E rico em gorduras, em sódio também, para manter o tempo de prateleira do ovo de Páscoa. Então, é bem prejudicial o consumo em excesso. E qual seria a quantidade ideal para um adulto, por exemplo, consumir de ovo de Páscoa, assim, de imediato? Então, a gente trabalha muito com porção de 30 a 60 gramas, de acordo com o peso do paciente, se ele tem alguma patologia. Nada um ovo de uma vez. Agora, é difícil tratar o vício em chocolate? Porque o chocolate, ele é uma substância, é uma viciante. Muito. Eu estou falando um açúcar pouco também, por né? mim também, porque eu adoro. Então, às vezes, dá vontade de você comer. Às vezes, você nem está muito propensa naquele momento a comer muito chocolate. Mas se você come um bombonzinho, parece que abre um apetite louco e é uma coisa meio compulsiva. Às vezes, você quer 2, 3, é uma coisa que parece que dá um surto. Trata de um transtorno, né? Um transtorno alimentar. É o mesmo, ativa partes do cérebro como o vício pelo cigarro, o vício pelas drogas, pelo álcool. Então, a pessoa começa, ali ela já tem um momento de prazer muito rápido e não acaba. Só acaba quando termina o consumo excessivo ali e logo as pessoas que consomem em excesso, elas ficam bem, ficam felizes, mas quando acaba, já vem uma depressão muito rápida. Então, muitas pessoas, quando ela tem o vício da compulsão, do chocolate, do doce hoje, eles têm que tratar com endócrino, com psiquiatra, porque precisa de alguns medicamentos associados. Agora, e, lógico, uma dieta. Para quem estiver passando, vai passar, tem muita gente que vai passar dos limites. Tem alguma dica para tentar dar uma consertada nessa bagunça que provavelmente já está acontecendo na casa de muita gente? Acho que pelo menos lá em casa já está acontecendo há alguns dias. Ninguém consegue ficar na porção que é recomendada, né? Então, uma dica que eu dou é, ao longo do dia, não ter outros excessos, ingerir bastante água associado também, para a gente se hidratar. E nas grandes refeições, saladas, frutas, faça uma alimentação mais natural. Porque como o ovo ele tem vários ingredientes que são industrializados, ele traz para o corpo um fator inflamatório muito grande. Então, se as outras refeições forem ricas em alimentos naturais, a gente consegue balancear isso. E lógico, depois vai para a rua, vai para a academia e gasta essas calorias extras. E tem alguma coisa que a gente pode comer próximo da hora de atacar o chocolate ali que diminua esse efeito nocivo à saúde? A melhor hora para consumir o chocolate são depois das refeições. Por quê? Quando ele é consumido em jejum, a descarga de glicose, de açúcar que ele libera no sangue é muito grande. Então, pode trazer o quê? Logo após o consumo imediato, uma hipoglicemia. Então, a melhor hora, o melhor consumo é depois das grandes refeições, associado a um tipo de gordura ou a uma proteína. Então, nunca consuma isolado um chocolate. Acordou e vai lá e come um chocolate. Não, a melhor opção... a geladeira à noite, esse tipo de coisa, não fazer. Então, uma dica é o chocolate com a castanha, o chocolate e uma vitamina. E lembrar, o cacau, né? Não só esse chocolate ao leite, que hoje é o mais prejudicial. Em relação às crianças, elas têm um metabolismo um pouquinho mais acelerado? Existe uma diferença da quantidade? Elas podem comer um pouquinho mais? Ou tem que manter esse controle? Criança não gosta muito de chocolate amargo, de chocolate meio amargo. Como é que regula isso com a meninada? Com as crianças, hoje assim, é uma preocupação nossa, porque antigamente as crianças não tinham esse tanto de industrializado associado, né? Então, a lancheira hoje
é tudo industrializado, é muito preocupante. O que a gente faz eles gostam do chocolate ao leite, é associar sempre a uma fruta. Então, leva um pedacinho de chocolate, mas leva uma fruta também, leva um iogurte. Então, sempre faz associação, uma castanha, mas nunca ele puro. A quantidade vai ser variável também, de acordo com o peso que a criança tem, mas é em torno de 15 a 30 gramas, é menos do que o adulto. E essa moda de vários sucos, fórmulas, detox para a pessoa utilizar depois de se acabar, não só no chocolate, como em outras coisas, isso realmente dá algum resultado interessante, Mariana? É um milagre, né? Se acaba no chocolate e aí depois vai tomar um suquinho. Acha que o suco detox limpa. Pelo contrário, hoje assim está muito na mídia o suco detox, mas ele é super calórico. E a base dele é carboidrato, que é a mesma base, por exemplo, do chocolate, que é o carboidrato, só troca a fonte. Então, o ideal é fazer uma preventiva, então trabalhar com alimentação saudável antes, posterior também, e atividade física. Lógico que eu associo suco verde, alimentação com muitos folhosos, uma carne magra, fibra, então, e água, muita hidratação. E se você mantém uma alimentação durante toda a vida, um pouquinho menos de açúcar, você acaba enjoando um pouco do chocolate ao leite. Ele fica meio doce demais, né? E aí fica mais fácil adquirir esses hábitos. No caso, educar o paladar, a gente consegue estar melhorando isso, então. Né? Tirar aquela ideia de dieta, que é por um tempo determinado, e mudar o estilo de vida, que é para a vida toda, né? Isso é mais importante e hoje é o nosso objetivo das nutricionistas, é tentar conscientizar todo mundo. Bom, eu não sei se é verdade, mas há uma informação de que um dos grandes produtores de cacau, no caso a África, eles têm tido dificuldade em produzir, está diminuindo a produção devido à seca. Então, assim, dizem que há uma possibilidade de se reduzir realmente essa produção de cacau. Aí quem é chocolate já pode ficar, porque o consumo aumentou, né? O consumo aumentou e produzindo menos, isso não vai dar certo. Mas pode ter certeza que a indústria já está criando uma molécula que vai imitar o cacau e que vai dar o mesmo sabor para salvar. Porque hoje, né, um grande mercado aí é dos doces. E aquela nova sensação da Páscoa, que são aqueles chocolates de comer com colher, que tem aquele grande quantidade de brigadeiro que carrega no açúcar também, às vezes até mais do que a própria casca do ovo. Como fazer para resistir àquela colherzinha lá tentadora cheia de brigadeiro? Então, eu falo, sempre pega a porção e esconde o ovo. A minha porção normalmente na frente, já é assim, limpa a casca, guarda tudo. A casca guarda. Você esconde só a colher, né, Michele? É muito difícil, porque eles são... O prazer de olhar aquilo ali é maior do que até o consumo, né? Porque eles são muito bonitos, bem elaborados. Então, o ideal é tira a sua porção e guarda o ovo. Agora, uma vez eu escutei um endócrino falando que, já que a pessoa ia comer aquela quantidade de chocolate mesmo, que talvez comer, por exemplo, ganhei um ovo, vou comer ele de uma vez agora, nesses horários, por exemplo, após o almoço, enfim, e depois não como mais. O organismo, ele absorveria menos nutrientes e coisas que não são interessantes do que aquela pessoa que todo dia está comendo chocolate. Você acha que isso é interessante? O que os endócrinos hoje falam, você pode consumir todos os dias, mas lembrando que tem que ter muito cacau. Porque quando tem o cacau, esse é um fator antioxidante, faz bem para a saúde. Então, assim, diminui pressão, o LDL, que é o colesterol ruim. Por isso tem que fazer boas opções. E o corpo se adapta. Traduzindo, gente, você vai ficar com um aspecto mais jovem, né? Envelhece menos. Isso. Então, as rugas demoram para aparecer. Todo mundo quer. Então, o cacau, ele é um antioxidante. E o corpo se adapta muito ao que? Ao açúcar, né? Então, todo dia, se você está consumindo, todo dia, naquele mesmo horário, o corpo vai lembrar. É um reloginho. Então, ele sempre lembra. Então, tem que ter muita cautela e trabalhar muito com o psicológico, porque hoje a compulsão é muito grande. Em relação às crianças, voltando à conversa com as crianças, muitos pediatras alertam que o chocolate pode ser alergênico, pode provocar problemas respiratórios, consultórios dos pediatras lotam depois da Páscoa por causa disso. Tem realmente essa relação do chocolate com esses problemas? Sim, porque como o chocolate ele é feito com a gordura, com açúcar e com leite, tem muitas crianças que têm intolerância à lactose. Que isso não é aumentado? Essa questão dessa intolerância tem aumentado hoje em dia, Mariana? Eu não sei se tem aumentado ou se agora estão dando mais valor nisso. Antes a pessoa às vezes poderia ter um mal-estar e não sabia o que era. A gente não colocava como a intolerância à lactose. Agora, hoje, não. Hoje é fácil de detectar, principalmente como você citou, Aline, da parte respiratória, tem muita alteração. E quando retira, isso é rápido, é imediato, então, que a criança melhora. A culpa não é do cacau? Não é do cacau, e sim da lactose que tem no leite. Por isso que hoje as grandes empresas aí estão zero lactose.
Tá certo, tá aí as dicas da Mariana Rios, que é nutricionista. Você se cuide aí nessa Páscoa, não faça exageros, porque os consultórios vão ficar lotados, né? Depois todo mundo querendo Depois salvar todo mundo quer um milagre. o que fez. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma Obrigada, feliz Páscoa para você. Para vocês também, uma feliz Obrigada. Páscoa. E cuidado aí, vamos maneirar no doce. Tá Viu, certo. Michele? Não é para escolher só a colher, Já tô não. ligada. Obrigada, boa tarde. Obrigada.